Meus amigos e minhas amigas, boa noite para você que está ligadinho com a gente. O Tá Na Hora Goiás já está no ar nesta quarta-feira, trazendo as principais notícias do dia, informações de verdade, prestação de serviço, solidariedade, tudo preparado com responsabilidade e foco no que realmente informa. A verdade, a notícia, que nós não escolhemos notícia, escolhemos te informar. E no programa de hoje você vai ver. Justiça mantém preso o motorista embriagado que atropelou e matou jovem influencer em Senador Canedo. Idosa foge de ladrão e fica dependurada na janela para salvar a sua vida. Acender fogão com álcool, cuidado. Uma jovem teve 26% do corpo queimado em acidente grave. Veja também uma mega operação da Polícia Civil que desmantelou quadrilha que vendia remédios para emagrecer e drogas sintéticas em Goiânia. E atenção, só faltam 10 dias para o fim do prazo do imposto de renda. Quem não fizer a tempo vai ser multado. Fique ligado porque o Tá Na Hora Goiás já está no ar. E vamos começar falando de um acidente com morte em Senador Canedo. A Justiça decidiu manter preso o motorista de 36 anos que, com sinais de embriaguez, atropelou e matou o jovem Gabriel Ricardo de Araújo Souza, de apenas 24 anos. Gabriel era influencer e trabalhava como entregador. O caso gerou uma comoção nas redes sociais em toda a cidade. E vamos ver todos os detalhes na reportagem de Wendel Pasquetto. Em audiência de custódia realizada ontem, a juíza Marli Pimenta Naves converteu a prisão em flagrante de David Kennedy Rodrigues Agrimar, de 36 anos, em preventiva, após entender que o motorista representa risco à ordem pública. O acidente aconteceu em um cruzamento no Jardim Primavera. Segundo a polícia, o condutor parou o carro a 30 metros do local do atropelamento e tentou fugir. Ele não respeitou a sinalização de pare e atingiu a motocicleta onde estava Gabriel, que trabalhava como entregador de um pit dog. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou o dobro do limite de álcool permitido por lei. Ele vai responder por homicídio simples, agravado pela embriaguez ao volante. E 2 dias depois do sepultamento de Gabriel, a família busca forças para superar a perda. Tem sido dias difíceis ainda, porque eu ainda não assimilei a morte do meu filho. Eu fico sem acreditar que isso está acontecendo. Sabe, é difícil para uma mãe ver o seu filho naquele jeito, aquela cena que ela viu ali no chão morto. Eu ainda não assimilei que seja verdade que eu perdi o meu menino, que era só um garoto, que tinha só 24 anos, tinha uma vida toda pela frente. Toda, meu Deus. Ele tinha uma vida. Mataram meu filho. Eu não acredito ainda. Tem hora que eu penso que ele vai me ligar, que ele vai chegar no portão, vai chegar lá em casa. Como muitas vezes ele ligou para a mãe dele na tardezinha de noite. Mãe, você está em casa? Levava um creme para ela, levava um sanduíche, passava para ver ela. O pai de Gabriel lembra como o filho era trabalhador e buscava vencer na vida. Ele é um menino assim, muito trabalhador, carinhoso. E a rotina de trabalho dele foi assim, bem árdua. Começou a trabalhar cedo comigo, uma época, e depois ele começou a trabalhar no pit dog. Aí ele trabalhava à noite no pit dog, saía do pit dog meia-noite, 11h30. Aí 3 horas da manhã ele vinha me ajudar. Ele falava, pai, mas eu tô indo aí te ajudar. Ele queria ver a gente crescer, ele queria crescer, eu pagava para ele. Ele trabalhava até às 11 horas da manhã, ia para um restaurante, fazia entrega no restaurante e depois ia dormir, descansar um pouco, até às 7 da noite para ir começar no pit dog à noite. A Maria, esposa do Gabriel, lembra que estava com ele minutos antes do acidente. Os dois trabalhavam no mesmo pit dog. Trabalhava junto, tudo que a gente fazia, conversava um com o outro. Nós dois éramos muito apegados um ao outro, né? Viver sem o Gabriel agora é difícil. Como é que tem sido esses dias para você, Maria? É muito difícil, né? Você perder o amor de sua vida não é uma coisa fácil. Essa página no Instagram, a Domingral, e como vocês estão vendo, com mais de 17 mil seguidores,
era administrada pelo Gabriel. E esse perfil era o perfil de um evento que ele organizava aqui para a juventude, de manobras de bicicleta. Muita gente participava. Aliás, a dona Gisele está aqui com a camisa do evento, equipe Domingral. O Gabriel tomava a frente de tudo, era muito conhecido aqui em Senador Canedo. Esse evento aqui ele gostava de promover porque juntava a juventude com algo que ele gostava muito, que era manobras de bicicleta. Conta um pouquinho pra gente, dona Gisele. O meu menino, ele amava o que fazia. Ele sempre amou moto, então ele amava evento de moto sobre roda, ele amava bike, ele amava esporte. A gente vai continuar com o legado dele. Ele não vai parar aqui não, a gente vai muito longe ainda. Muito, muito, muito. Agora a família de Gabriel espera que David Kennedy pague pelo crime que cometeu. Espero que a justiça seja feita mesmo. Não acontecer isso com outros filhos, outras pessoas, porque é muito triste um pai enterrar um filho, uma mãe enterrar um filho. Estava tão embriagado, o cara pisou na velocidade naquele carro e matou meu filho. Não foi simples acidente não, gente. Meu filho não teve nem chance. Meu filho morreu na hora. Muito, muito, muito triste. E eu sei que eles são nossos telespectadores, o nosso sentimento realmente a toda a família que está enlutada, porque não é fácil o que o pai dele disse. Não é fácil para um pai enterrar um filho e para uma mãe enterrar um filho. A nossa produção tentou localizar o advogado de defesa do motorista David Kennedy Rodrigues Agrimar, que continua preso, mas não conseguiu contato. Não conseguimos contato com ele. E, lamentavelmente, vamos continuar falando desse acidente, sobre este assunto, porque a dor, a indignação tomaram conta de Senador Canedo e de familiares. E amigos também que se reuniram em uma manifestação exigindo justiça pela morte do jovem motociclista. Vamos conferir ao vivo, muita gente por lá, mais informações com o nosso repórter Guilherme Martins. Boa noite, Guilherme. Olá, Sandes, uma boa noite para você, uma ótima noite também a todos que acompanham o Tá Na Hora Goiás. O momento ainda é de dor, Sandes, todo caso a dor ainda é recente. E neste momento, os amigos e os familiares do Gabriel Ricardo, de apenas 24 anos, estão reunidos neste instante para pedir por justiça. A gente lembra, conforme a gente viu aí na reportagem, o Gabriel, ele morreu de forma brutal em um acidente que aconteceu no último domingo aqui em Senador Canedo. Ele estava pilotando uma moto quando o motorista de um carro embriagado não respeitou a sinalização de pare e acabou batendo de frente contra a moto que o Gabriel estava pilotando. Infelizmente, o Gabriel não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele acabou perdendo a vida. Esse motorista ele foi submetido ao teste do bafômetro, esse que apontou sim para o consumo. Ele também passou recentemente por uma audiência de custódia e vai continuar preso. Neste momento nós falamos ao vivo aqui da Praça Criativa de Senador Canedo. Estamos acompanhando aí a manifestação dos amigos e dos familiares que estão reunidos aqui neste instante para pedir por justiça. Nós estamos aqui com o Clayson, né, Clayson, que é o pai do Gabriel. Clayson, conta pra gente como tem sido para o senhor passar por esse momento, por essa perda tão dolorosa. Uma boa noite para o senhor na medida do possível. Boa noite, Sandy. Eu não acredito ainda. Eu fico pensando que ele está chegando no portão de casa para me ver, para ver a mãe dele, como ele era muito carinhoso. Ele era carinhoso demais com esses amigos deles que estão todo mundo aqui. Tem milhares de seguidores. E outra coisa, era um menino assim, que eu vou falar uma coisa para você aqui. É tão fácil falar dele, porque é um menino que prestativo. Se ele tivesse uma pessoa, um entregador com pneu furado, ele ia lá, pegava a bag dele, do entregador, ia lá, fazia entrega, voltava e ajudava eles. Ele era dessa maneira. Clayson, e o que tem passado na cabeça do senhor como pai, sabendo que esse motorista ele estava embriagado, inclusive ele tentou fugir do local logo depois desse acidente? Olha, é muita revolta mesmo, porque a pessoa pega, bebe e pega uma direção, ele assume o risco de matar. E essa lei nossa, infelizmente, ainda tem algumas brechas que ainda liberam uma pessoa dessa. Eu espero que a justiça, que ele possa ficar preso e pagar o que
que deve ser pago. Obrigado, Clayson, pela participação do senhor. Agora a gente vai falar com a Gisele, gente, porque a Gisele, ela é a mãe do Gabriel. Gisele, como tem sido para a senhora, como mãe, acordar todos os dias sem um filho da senhora? Difícil. Eu nunca imaginei passar por isso. Eu nunca imaginei perder o meu filho desse jeito tão trágico. Uma pessoa que bebeu, que entrou dentro do carro, gente, e passou na maior velocidade e matou meu filho na hora. Eu não imaginei, nunca na minha vida, que eu ia perder o meu menino. Meu menino era só bondade e amor. Ele era um trabalhador. Ele estava voltando de uma entrega. Ele trabalha em 2 serviços e ele só tinha 24 anos. Todos os dias eu tenho que acordar e lembrar que eu perdi o meu menino. Não é nada fácil, gente. É a pior dor que uma mãe pode sentir. A pior. O Gabriel, Gisele, ele fazia plano com vocês? Como que era o dia a dia dentro de casa? Ele fazia. O Gabriel, quando ele chegava em casa, ele falava assim: mãe, olha, eu vou fazer o projeto dos meninos da bike tal dia e eu quero que a senhora esteja lá, eu quero que a senhora me ajuda. E mãe, vamos viajar? Mãe, ó, vamos viajar para tal país. Mãe, vamos... ele falava assim: mãe, vamos viajar para Argentina? Eu falei: ô, meu filho, vamos, um dia nós vai. Ele falou assim: nossa, mãe, vamos, eu gostaria de conhecer lá. E eu falava para a senhora: sabe, eu gosto tanto de fazer esse projeto para os meninos. Gente, quando ele estava lá na hora no projeto lá, era só sorriso, era só amor. A cada criança que aparecia, não tem idade, do pequenininho até o maior, o meu filho era amor e simpatia com as crianças. Que esse projeto que ele fez aqui na cidade de Senador Canedo, foi ele que fez, ele que pôs os meninos para andar de bike, sabe? Ele quer tirar esses meninos da rua, ele quer que esses meninos tenham um futuro. É isso que o meu menino é, só bondade. Gisele, muito obrigado pela sua participação, por você ter aceitado falar com a nossa equipe nesse momento tão delicado. E Clayson, o grande receio de vocês neste momento é para que esse caso caia no esquecimento, assim como tantos outros. Muitos outros caíram no esquecimento, né? A gente pede justiça para que essa pessoa seja paga, a justiça seja feita com ele, e não só com ele. Todos aqueles que pensarem em pegar um volante depois de beber, ele pense bastante, porque nós vamos estar lutando por isso, tá bom? Muito obrigado pela sua participação também. Pedir para o nosso cinegrafista mostrar, Santos, pessoal, aqui os moradores de Senador Canedo. Foi um caso que chocou, né? Os moradores de Senador Canedo, todo mundo está muito comovido. Eles estão reunidos agora na Praça Criativa aqui da cidade. E ali no fundo a gente consegue conferir vários cartazes, né? Pedidos de justiça. Aquele ali: queremos justiça pelo Gabriel. Muitos planos e sonhos que foram mortos. A responsabilidade no trânsito, né? Custou mais uma vida. E a grande pergunta deles neste momento é: quantas pessoas ainda terão que perder para começar a punir os responsáveis? Essa é a pergunta que fica. E o grande desejo de vocês nesse momento, gente, é para quê? Justiça! 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 É isso, Sandy. A gente segue aqui acompanhando essa revolta junto com os moradores da cidade. O grande sentimento nesse é exatamente esse, né? De revolta, dor e também cobrança por justiça. Eu volto com você. Pois é, o pai falou, o senhor Clayson, a mãe, a dona Gisele. Como é difícil enterrar um filho. O meu filho foi assassinado. Eles estão soltando agora balões brancos, pedindo justiça, mas com muita paz. Não tem ninguém exaltado, só todos bem emocionados, o que é natural. Pela quantidade de pessoas que tem aí, os balões estão subindo, mostram tanto que ele era querido, tanto que o Gabriel era querido. Uma tragédia que poderia ter sido evitada. É mais uma família destruída pela irresponsabilidade no trânsito, e que a justiça seja firme e feita. O caso do Gabriel sirva de alerta para todas as pessoas. Olha, você bebeu, chame um táxi, chame um Uber, chame um motoboy, um mototáxi, vá para casa, não seja um criminoso, um irresponsável pegando no volante.
e assassinando pessoas no meio da rua, no meio das avenidas. Mais uma vez, os nossos sentimentos a toda a família, aos amigos, enfim, a todos que participaram desta manifestação pedindo justiça, e tenho certeza que a justiça será feita. Um outro assunto agora é que uma mega operação da Polícia Civil movimentou equipes em vários pontos de Goiânia na última terça-feira e também na segunda. Na terça aconteceu e foi a segunda fase desta operação, onde uma organização criminosa suspeita de comercializar ilegalmente medicamentos para emagrecimento e também drogas sintéticas. A ação foi coordenada pelo Grupo Especial de Investigações Criminais, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais. Ao todo, foram cumpridos 6 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão em residências, farmácias e comércios. Durante a operação, a polícia encontrou medicamentos aplicáveis por via subcutânea, bulas, etiquetas, dinheiro em espécie, uma arma de fogo, comprimidos abortivos, cuja venda é proibida no Brasil, além de uma máquina para fabricação de comprimidos, carimbos médicos e até atestados falsos. Em uma das residências, os policiais encontraram uma estufa para cultivo de entorpecentes e um laboratório clandestino de produção de drogas sintéticas. Uma farmácia foi interditada pela Vigilância Sanitária por diversas irregularidades. Segundo a investigação, os criminosos mantinham ramificações interestaduais e movimentavam valores altos com a venda ilegal dos produtos. Além dos 6 presos por mandado judicial, outras 2 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. E parabéns mais uma vez pela ação rápida, ligeira da nossa polícia que, pegou esses malfeitores. Mexe com droga, mexe com tudo, nossa senhora. Agora, que situação. Uma idosa de 67 anos foi resgatada pela PM depois de se pendurar no parapeito da janela de um prédio no setor central em Goiânia. Vamos conferir com a Sheila Araújo. Moradores de um prédio acionaram a polícia militar depois de verem uma mulher de 67 anos se pendurando no parapeito da janela do apartamento onde mora. Ao chegarem ao local, os policiais precisaram arrombar a porta do imóvel que estava trancada. Dentro da residência, a cena chocante. A idosa estava do lado de fora da janela, segurando com dificuldade no parapeito. Com muito cuidado, os militares fizeram um resgate e colocaram a mulher em segurança. Segundo ela, um homem havia invadido o apartamento e ameaçado para roubar o dinheiro. Com medo de ser agredida, a idosa se escondeu na janela. Olha, eu ia saindo do meu closet, né, para o meu quarto, e no corredor eu fui abordada por esse rapaz. Que eu achei até que, no começo, quando eu vi o barulho da porta, achei que fosse um filho meu, que eles têm a chave, meus filhos têm acesso. E aí eu ainda chamei Rafael, eu acho que por isso ele achou que tinha gente aqui, e pegou e falou assim, você tá com quem? Você tá com quem? Eu falei, meu filho, cadê ele? Sabe? Aí depois que ele olhou e viu que não tinha ninguém, aí ele pegou e falou assim, eu só quero dinheiro, não grite. Com base nas informações passadas pela vítima, a polícia militar localizou o suspeito nas imediações. Ele foi preso em flagrante por roubo e levado para a delegacia da Polícia Civil, onde o caso agora segue sob investigação. Tadinha, vocês viram as imagens, ela lá na janela, tá vendo aí, Já pensou se ela desequilibra e cai, meu Deus do céu? Nossa Senhora. O inquérito foi aberto para apurar todos os detalhes da ocorrência. A idosa não sofreu, graças a Deus, nenhum ferimento, mas o susto foi grande. O caso serve de alerta para a segurança nos condomínios e a importância da rapidez policial. Que coisa maravilhosa. A polícia agiu e agiu rápido. E atenção, hein? Você que ainda não declarou o seu imposto de renda, faltam apenas 10 dias para o fim do prazo. Quem deixar para a última hora vai ter problemas. Pode ter engarrafamento, como se diz. A verdade não é nem engarrafamento é de carro. Pode ter um tumulto nos computadores da Receita Federal, você deixa para a última hora, não consegue mandar e vai ter multa. A reportagem é de Almir Costa.
A Receita Federal estima receber em Goiás mais de 1.542.000 declarações do imposto de renda de contribuintes pessoa física. Mas faltando 9 dias para o fim do prazo, somente 61% deles cumpriram com essa obrigação. Ou seja, pouco mais de 946.800. Mais de 38% ainda não acertaram as contas com o leão do imposto de renda. Dos que já fizeram o ajuste fiscal, mais de 50% optaram pela declaração pré-preenchida. E quem tem imposto a restituir, escolheu receber via Pix. O chefe do programa Imposto de Renda em Goiás alerta para o fim do prazo para entregar a declaração. A tendência é que haja algum congestionamento no sistema, então é bom evitar principalmente os 2 últimos dias de entrega da declaração de imposto de renda. Se a pessoa ainda tem algum documento para correr atrás, então que faça o quanto antes. E se faltar algum documento até o último dia, ele entrega a declaração com as informações que tem, não entrega a declaração zerada, porque ele pode depois retificar a declaração e corrigir, mas ele não pode mudar a opção do simplificado por completo e vice-versa. Então é bom que ele já saiba antecipadamente qual que vai ser a opção que ele vai ter na retificadora. Deixar de entregar a declaração até o próximo dia 30 tem consequências. Portanto, não é um bom negócio perder o prazo. O contribuinte que não entregar a declaração até às 23h59 do dia 30 de maio está sujeito a uma multa de 1% ao mês. Ela chega no máximo 20% do imposto devido, porém a multa mínima é de R$ 165,74. Este ano, a Receita Federal em Goiás criou o programa Declare Fácil, em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, faculdades e universidades de Goiânia e do interior do estado, para ajudar contribuintes de baixa renda a fazer e entregar a declaração do imposto de renda. O serviço gratuito está sendo oferecido no térreo da sede da Superintendência do órgão no Jardim Goiás, na capital. A ajuda é oferecida para contribuintes com renda de até R$ 50 mil. É o caso da professora Cristiane Cerqueira de Castro. Ela tentou fazer a declaração sozinha. Como não conseguiu, recorreu ao Declare Fácil da Receita Federal. Tentei fazer sozinha e tá dando um erro lá no sistema. E aí um erro lá na hora de colocar os dados da conta bancária. E aí eu vim aqui buscar ajuda. E espera resolver? Espero conseguir resolver, porque já foi muita tentativa e deu errado. O serviço Declare Fácil estará disponível até a próxima sexta-feira e pode evitar que o contribuinte tenha problemas com o envio de dados errados ou incompletos e acabar com a declaração retida na malha fina. É extremamente importante porque as declarações são informações que vão compor a base da Receita Federal. Então, quando ele entrega as informações de forma correta, de forma orientada, reduz muito o risco dele cair em malha. E isso traz uma segurança maior para o contribuinte e também para o fisco. Além de não perder o prazo para entregar a declaração, o contribuinte que tem imposto a pagar ou a restituir pode ajudar os fundos de assistência social à criança e ao idoso de Goiás. Eles podem doar até 6% do imposto para essas instituições, como hospitais filantrópicos e abrigos. Não custa nem R$1 a mais. Ele simplesmente deixa de mandar para o governo federal o imposto que é devido, que ele vai ter que pagar, e ele escolhe o município e o fundo da sua preferência para destinar parte do seu imposto. Então não dá para vacilar. Procure um contador de confiança, acesse o site da Receita Federal, faça a sua declaração com calma e evite problemas depois. Então não deixe para o último dia, não deixe para a última hora. Oportunidade, atenção juventude, tem vagas abertas em cursos gratuitos de tecnologia e robótica, oferecidos pelo Goiás Social. O programa Start do Goiás Social está com mais de 900 vagas abertas para os cursos gratuitos de robótica e tecnologia. A iniciativa é voltada a jovens de 8 a 20 anos em situação de vulnerabilidade. Em alguns polos, como no Jardim Novo Mundo, a idade mínima é de 12 anos. As inscrições vão até o dia 29 de maio e devem ser feitas de forma online. Metade das vagas é destinada a meninas. Segundo Gracinha Caiado, o programa prepara os jovens para o mercado de trabalho com inclusão e inovação. E o TSE anunciou que mais de 5 milhões de títulos eleitorais devem ser cancelados porque os eleitores faltaram às 3 últimas eleições sem justificar.
O TSE anunciou que quase 5 milhões de títulos eleitorais devem ser cancelados porque os eleitores faltaram às 3 últimas eleições sem justificar. O prazo para regularizar a situação terminou nesta última segunda-feira, dia 19, mas ainda dá tempo de tentar evitar o cancelamento. É preciso acessar o site do TSE ou ir em um cartório eleitoral e fazer um requerimento. A decisão final fica por conta do juiz eleitoral. O cancelamento começa a valer a partir do dia 30 de maio e quem não regularizar pode ficar sem votar, tirar passaporte ou assumir cargo público. E foi inaugurado nesta terça-feira o primeiro meliponário científico de Goiânia no Parque Bernardo Ellis. Foi inaugurado nesta terça-feira o primeiro meliponário científico de Goiânia no Parque Bernardo Ellis. O espaço vai preservar abelhas nativas sem ferrão e resgatar colônias encontradas durante podas de árvores. O projeto é uma parceria entre a AMA e a SEMAD e pode ser levado também para as escolas. A ideia é que as crianças convivam com as abelhas e conheçam o processo de produção do mel. O prefeito Sandro Mabel destacou que as abelhas são fundamentais para a agricultura e a preservação ambiental. O projeto também deve ser expandido para outras cidades do estado. E eu quero fazer um convite para os nossos cantores, cantoras duplas, lembrando que todos os sábados após o Jornal do Meio-Dia tem o programa Chance de Ouro, o programa que dá oportunidade aos novos talentos, apresentado por mim e pela Lise Souza. E você pergunta sempre como é que eu faço para me inscrever. Olha aí na tela. Você grava um pedacinho de uma música, nome completo, endereço, Instagram, telefone, grava um pedacinho de uma música importantíssimo para você ser avaliado pela produção. Aí você manda para este e-mail aqui, ó, pgchancedeouro@gmail.com. Anotaram? Dá tempo de você pegar o seu celular e fotografar o nosso e-mail para você fazer a sua inscrição. Se lembre, nome completo, endereço, Instagram, telefone para contato, cantar um pedacinho de uma música, já fotografou? Então eu vou repetir, @pg, não tem arroba não, né? pgchancedeouro@gmail.com e você faz a sua inscrição e aguarde ser chamado ou chamada pela nossa produção. Tem muita gente se inscrevendo, graças a Deus. Boa noite, Jussara Ávila. Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal de casa. Hoje você não está dama de vermelho? Não. Hoje você está dama de preto. A dama de preto, hoje. Tem fofoca boa? Muita fofoca boa hoje. Bom, a primeira é da Sabrina Sato. É quente. Você já foi casada? Já. Depois eu faço a pergunta, mas fala da Sabrina. Pois é, a Sabrina Sato matou a curiosidade aí dos seguidores nas redes sociais e contou com que frequência, qual é a frequência sexual com o marido, o Nicolas Prates. E segue intacta, viu, gente, depois do casamento. Bem-humorada, a apresentadora respondeu a caixinha de perguntas nesta terça-feira e ainda deu dicas de como conquistar um novinho, lindo, rico, como ator, olha só. Se é o que eu tô pensando. Então ela disse que começou e nunca mais parou. A chama continua acesa, que o negócio pega fogo em casa e a frequência, porque rodou muito isso nas redes sociais, a frequência continua a mesma. Casou, mas nada mudou. Casou, mas não mudou, o fogo continua. É isso mesmo. E você, quando foi casada, o fogo foi do começo ao fim ou o fogo parou num determinado momento? Na época do casamento, não do meu último relacionamento, ele gostava de outra coisa. Bom, e o último namorado? Acabou também. Mas era fogo? Era. Fogo? Sandes, acabou. A gente não fala mais disso. E por falar em acabou, vamos falar em educação dos filhos. Isso. O que é que a Angélica comentou a respeito? Pois é, a Angélica comentou aí sobre a educação dos filhos, sim, com o Luciano Huck, e indicou o maior desafio, que é educar os filhos. A gente quer que tudo seja perfeito para eles, né? E a gente fica vendo de longe e fala, o que eu faço para ajudar? Mas aí tem coisas que você não pode fazer nada. Tem que deixar quebrar a cara, olha só. A gente quer
que tudo seja perfeito para eles, né? Então a gente fica de longe vendo essa dicotomia, essa coisa, e fala, caramba, como é que eu faço para ajudar? Só que tem coisas que você não pode fazer, você tem que deixar quebrar a cara, você tem que deixar acontecer. Se pudessem não sofrer nunca, é a parte mais difícil, não é? É muito difícil. De ser mãe de adolescente, é você deixar quebrar a cara. Ai, que difícil, né? Para aprender. Ui, deve ser difícil mesmo. É porque horrível. você sabe que vai quebrar a cara. Porque a gente já viveu. E a gente já passou. E E na parte emocional, você se mete com eles? Porque a gente também já sabe quando vai quebrar a cara eu me ou policio não. muito, porque com cada um é de um jeito. Com o Joaquim eu vou lá e falo muito, falo tudo. O que vem na minha cabeça eu falo, eu sei que ele vai assimilar aquilo e tal. Então tem que falar e deixar quebrar a cara. Sabe por que ela tá falando isso, né? Por conta do último relacionamento que o filho dela teve, que a influenciadora foi lá e fez várias postagens, e ela e o Luciano Huck parece que colocaram o dedinho ali no meio e ele terminou o relacionamento. Então eles sim cuidam da educação e se metem sim, com certeza. Bomba! Eita! Ela reconhece que foi cancelada? Na verdade, não. Paula Fernandes surpreendeu o público aí nas redes sociais com um trecho de uma entrevista onde ela falou sobre o seu cancelamento. E a cantora revelou ter ficado surpresa, assim, porque ela não sabia que era cancelada. Cancelada? Será, gente? Olha só. Primeiro que eu não sabia que eu era cancelada. Mas se houve esse cancelamento, ótimo. Eu acho que assim, sempre muito positivo, né, quando tem essas ondas legais, assim, porque a gente vê muito ódio distribuído gratuitamente, né? Em algumas situações eu nunca entendi muito o que acontecia em relação a mim. Porque as pessoas elas não expunham o que era, só diziam o que ouviam contar. Eu acho isso muito perigoso, porque é boca a boca. Dizem que é assim, dizem que é assim. A gente tem que procurar as fontes seguras, a gente tem que entender que atrás de uma artista existe uma pessoa. A gente tem que entender que, infelizmente, as pessoas preferem destilar o ódio do que falar bem. Então é muito perigoso, é um terreno muito perigoso. Mas o que eu sinto é que as pessoas estão mais atentas a isso, tentando entender, mas de onde que saiu isso? Será que isso é verdade? E assim, eu acho que a rede social me ajudou muito nesse sentido, porque eu posso me mostrar mais. Naquela época, quando eu aconteci, não tinha rede social como é hoje. Então ficava o disse-me disse, era muita gente, e a gente perdeu o controle. Jussara, muito obrigado. De nada. E até amanhã. Até amanhã. Daqui a pouquinho nós vamos tentar realizar o sonho de uma telespectadora nossa que quer ganhar um tratamento dentário completo. Temos também o nosso quadro de saúde. Vamos dar uma geral nos últimos casos de polícia acontecidos nas últimas 24 horas em Goiânia e em Goiás. Vamos para um rapidíssimo intervalo comercial. É um pé lá, outro cá e você sabe que eu volto já. Programa Tá Na Hora. Estamos de volta, 19 horas, 7 minutos mais 30 segundos no pique da TV Serra Dourada e o nosso quadro de solidariedade. Estou aqui todos os dias para realizar o seu sonho. Você sabe que é por sorteio, mas pode escrever. Tá na hora goiás@tvsd.com.br. Fala o que é que você quer, o que é que você sonha, que eu vou estar aqui todos os dias para tentar realizar o seu sonho. A sorteada de hoje é a Francisca, e a Francisca diz o seguinte: Sandes, eu sou a Francisca Luzirene do Nascimento. Eu tenho 38 anos, 3 filhos, e eu trabalho numa confecção, Sandes. Estou precisando fazer um tratamento dentário, só que eu não tenho a menor condição financeira de fazer esse tratamento dentário em dentista particular, porque sou sozinha para cuidar de 3 filhos. Por isso que, assistindo você todos os dias, vendo que você realiza sonhos, fazendo bem sem olhar a quem, resolvi escrever para pedir esse tratamento odontológico. E aí, Francisca, como é que tá você? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Você mora onde? Vila Riso. Vila Riso? Goiânia. Aqui em Goiânia, lá na Vila Riso. Uhum. E pegou 2 ônibus para vir? Peguei. 2. Não veio de Uber? Eu vim de Uber na metade do caminho, depois eu peguei um ônibus. Aí pegou um ônibus. Uhum. Para ficar mais perto, né? Eu acho que você ficou com medo de chegar atrasada. Também. Mas você chegou 2 horas antes do programa. Com medo de perder, né? Pois é, você chegou 2 horas antes, conversamos, fez uma maquiagem, tá bonita. Obrigada. E tá namorando? Não, solteira, graças a Deus. Mas graças a Deus por quê?
Ah, não, tá bom desse jeito. Tá bom desse jeito? Tá. Qual a idade dos seus meninos? Eu tenho um de 5, um de 8 e um de 14. 14, 8 e 5. É, tudo homem. Todos homens, é uma escadinha. É. Então, você falou, Sandes, eu preciso do tratamento dentário. O dinheiro que eu ganho é para sustentar meus filhos. Eu não consigo fazer o tratamento dentário e vou ficar feliz da vida se eu ganhar através do teu quadro de solidariedade. Eu dei um telefonema. Você acha que meu telefonema foi mais ou menos, foi regular ou foi ótimo, que é melhor do que bom e melhor do que ótimo? Foi ótimo. Foi ótimo? Aham. Melhor do que bom e melhor do que ótimo? Então vamos saber da produção. Atenção, produção. Eu liguei. Ela quer saber. Todos os nossos telespectadores querem saber o resultado. E a pergunta é: ela ganhou ou não ganhou? Um presentão da Clínica Dentária Anhanguera. Quem vai falar de lá é o Dr. Lucas Vêncio. Olá, Santos Júnior. Eu sou o Lucas Vêncio da Silveira, aqui da Clínica Dentária Anhanguera. E eu vim agradecer a oportunidade de estar participando e colaborando para o programa Tá Na Hora. E eu vim aqui informar para vocês desse tratamento dentário que foi contemplado. Ele vai devolver uma qualidade de vida melhor para esse paciente, promovendo uma saúde bucal mais adequada. A gente faz todo tipo de tratamento dentário. Vai desde limpeza, raspagem, restaurações, implantes, botox, preenchimento e próteses fixas, totais, removíveis. A gente está localizado aqui no centro, na Avenida Tocantins, entre a Anhanguera e a A3, em frente ao Teatro Goiânia. O Instagram da clínica é Clínica Dentária Anhanguera e o WhatsApp é 629-9940-9125. Essa daí, abração, Santos. É isso aí, muito obrigado, Lucas Vêncio, a você, ao seu pai, todos da Clínica Dentária Anhanguera, o Dr. Raul José Chaves, está aqui o endereço, está aqui o telefone, fica na Tocantins, entre Anhanguera e a Rua 3, em frente ao Teatro Goiânia. Anotaram? Então dê preferência à Clínica Dentária Anhanguera, que é a nossa parceira sempre ajudando os nossos telespectadores. Satisfeita? Muito Feliz, obrigada. Francisca? Muito feliz. Muito feliz. Graças a Deus, mais um sonho realizado através do nosso quadro de solidariedade. Eu preciso de você. Sandy Júnior faz o bem sem olhar a quem. Tratamento dentário é saúde. E por falar em saúde, chegou a hora do nosso quadro Saúde é o que Interessa. Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal de casa. Uma excelente quarta-feira aí para todos vocês. E vamos continuar com a entrevista dessa semana com o Dr. Leonardo Seba, ele que é cirurgião bariátrico. Boa noite, doutor. Boa noite, Lise. Boa noite, Sandes. Mais uma vez aqui na quarta-feira, falando sobre a obesidade, um assunto que eu acho que é do interesse de muitas pessoas. Doutor, o Monjaro, ele pode substituir uma cirurgia bariátrica em alguns casos ou não? Olha, essa é uma pergunta que tem sido feita e afirmada em redes sociais e até de uma forma irresponsável. Porque o que acontece? São dois tratamentos muito eficazes, tanto o Monjaro quanto a cirurgia. A cirurgia, ela é para pacientes mais obesos, pacientes mais doentes, é uma perda de peso mais duradoura, são resultados que nós já conhecemos a longo prazo. Então, em matéria de metabolismo, em matéria de mecanismos, a cirurgia tem uma potência muito maior do que qualquer medicação que hoje tem no mercado. Agora, sem sombra de dúvidas, a medicação ela veio para somar, é o que eu costumo dizer. A obesidade é uma doença complexa, então nós precisamos de armas para lutar contra elas, e não uma contra a outra. Então a cirurgia, em alguns casos, vai ser muito bom, em outros casos a medicação vai ser muito boa, e às vezes até as duas coisas juntas vão ajudar o paciente a tanto perder peso quanto a manter esse peso por longo tempo. E quais inovações você acredita que daqui a uns 10 anos possa ter para tratamento de obesidade? Olha, sem sombra de dúvidas as evoluções são constantes, né? É um problema tão grave que eu acho que toda a indústria e todos os profissionais de saúde têm lutado, né, na tentativa de buscar soluções para combater esse mal.
A melhor forma, de fato, é a profilaxia, é evitar que a pessoa chegue à obesidade. Mas a partir do momento que chegou à obesidade, né, as medicações eu acho que elas vão melhorar cada vez mais e os mecanismos das cirurgias também, porque houve uma evolução muito grande no transcorrer desses 20 anos. O que fazíamos há 20 anos atrás, hoje é completamente diferente. Hoje nós sabemos muito mais sobre o metabolismo, sobre muito mais o que pode realmente ajudar o paciente, tanto na perda de peso, quanto da melhora das suas comorbidades, como diabetes, apneia do sono, hipertensão. Isso não a curto prazo, mas assim a longo prazo. Muito obrigada. Sandes, é com você. Até amanhã. Até amanhã. Agora atenção todo mundo. Todo mundo gosta de fazer um churrasquinho, gosta de fazer uma festinha. Você já usou álcool para acender a churrasqueira? Fazer aquele churrasquinho improvisado? Na sua casa, é claro? Cuidado. Jogar o álcool é uma tragédia. Essa prática que é comum traz sérios riscos. Vamos conhecer agora a história de uma jovem que teve 26% do corpo queimado. Acompanhe na reportagem de Lucílio Macedo. Raila caminha com dificuldade. Até se recuperar, precisa do auxílio da cadeira de rodas. Teve queimaduras em 26% do corpo. O acidente doméstico aconteceu em fevereiro deste ano, quando ela foi acender o fogo para cozinhar utilizando álcool. Meu gás tinha acabado, eu estava na casa do meu ex-namorado. E aí o gás acabou e eu improvisei um fogo no chão, com um tijolo e uma grade. E fui acender. No momento que eu acendi o fogo, eu estava com um galão de álcool. Na hora que eu acendi, o galão explodiu e o fogo veio em mim. Foram mais de 50 dias no hospital. Passou por várias raspagens nas pernas. Foi muito doloroso. Sofri muito, fiz 12 raspagens. Tomei 12 Ráquio, né, que é a anestesia da coluna, 12 sedação. Aí no momento fiquei longe dos meus filhos, também sofri muito com isso. A gente acaba de chegar no 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros para trazer informações para vocês, para evitar acidentes com churrasqueiras, como gostamos de um bom churrasco no final de semana e como fazer isso com segurança. Esses fogões improvisados que utilizam álcool para evitar acidente, o que fazer, né? E agora tem o caso da lareira, do jogador Lúcio aí, que se acidentou infelizmente. E nós estamos aqui para saber como participar destas atividades com segurança, atividades que têm fogo. O ideal é jamais improvisar, mas se por um motivo ou outro você não tem à disposição um fogão industrializado ou que segue todas as normas de segurança, tome os devidos cuidados. Quem vai improvisar uma fogueira, um fogãozinho, ali às vezes um fogão de lenha também, né? É tomar muito cuidado com a utilização do álcool. Evitar ficar borrifando, jogando álcool com a própria garrafa sobre o fogo já vivo, sobre a labareda já viva. Em 2024, o Corpo de Bombeiros atendeu no estado de Goiás 365 ocorrências de acidentes domésticos envolvendo vítimas de queimaduras. Em 2025 já foram 120 casos. E quando o assunto é manusear com segurança churrasqueiras e lareiras? Com relação a churrasqueiras e lareiras, o ideal é que a pessoa que vai manusear, ela faça ali um montinho com o material que vai ser utilizado para queima, o carvão ou a lenha, né? Faça um montinho, uma espécie de vulcão, e no miolo, no interior desse vulcão, colocar ali um papel ou um pano que vai servir para iniciar essa queima. E fazer uma espécie de copo ou untar esse material sim com líquido inflamável, mas o fogo, a ignição, vai ser o contato com o pano ou com o papel e não diretamente com o líquido. E isso vai evitar que haja alguma surpresa, alguma queima inesperada. Nunca, em hipótese alguma, pegar o frasco de plástico de álcool e jogar, senão explode em você. E vamos agora girar. Giro policial, as principais notícias que aconteceram nas últimas 24 horas em Goiás. Um incidente de trânsito causou prejuízo em Morrinhos. Uma carreta se desengatou ao fazer uma rotatória e acabou passando por cima de várias motos estacionadas em frente a um supermercado no setor Santa Genoveva. A Polícia Militar constatou que as motos estavam estacionadas em local proibido. 2 delas foram apreendidas. Já o motorista da carreta foi autuado por não ter a CNH adequada. O reboque foi levado ao pátio da SMT. Apesar de todo o susto, ninguém se feriu.
A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira em Alexânia um homem de 38 anos condenado por estuprar a ex-enteada dos 9 aos 11 anos em Silvânia. Anderson Alves Freire estava foragido desde o ano de 2020. Foi localizado em uma fazenda na zona rural. Ele foi preso com arma e munições. Graças ao trabalho da inteligência da Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, o condenado foi levado ao hospital, depois direto da delegacia para o presídio, onde fica à disposição da Justiça. A pena é de 17 anos e 6 meses de prisão. Um grave acidente na GO 080, um caminhão dos Correios, um ônibus e uma motocicleta se envolveram numa colisão que deixou 9 feridos na manhã desta quarta-feira. As vítimas foram socorridas por bombeiros, SAMU e equipes da Prefeitura. A Polícia Civil agora vai investigar o caso. Uma discussão entre pessoas em situação de rua terminou com um homem esfaqueado no setor aeroviário em Goiânia. A vítima, de 37 anos, levou facadas no abdômen e está internada em estado grave. 3 suspeitos foram detidos, 2 homens e um menor de idade. Todos já tinham passagens pela polícia. O crime aconteceu perto do terminal do Dergo e a motivação ainda está sendo investigada. Eu volto amanhã às 18h30, chegando o Jornal Serra Dourada com a Adriana Bueno. Boa noite, Adriana. Boa noite, Santos. Até amanhã às 6h30 no Tá Na Hora Goiás.